Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês algo sobre a provisão de Deus. Porque Deus é um Deus de provisão. É interessante que no livro de Gênesis, eu não me lembro direito do capítulo, certa vez Agar foi expulsa com Ismael da casa de Abraão por Sara, sua esposa. Ela estava no deserto, a água que ela tinha acabou. Ela deixou Ismael e caminhou para frente e falou com Deus assim que não queria ver o menino morrer. O anjo do Senhor falou com ela assim: "O que você está batida? Não, o menino não vai morrer não." E o texto diz que o Senhor abriu os olhos dela e ela viu um poço que estava diante dela. Não diz que Deus criou o poço, Deus abriu os olhos e ela viu o poço. No livro de Juízes, vai contar a história de Sansão. E certo dia ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. E ele se envaideceu, né? E ele recitou um poeminha: com a queixada, montões e montões, com a queixada matei 1000 ou feri 1000. E ele de repente sentiu sede. Mas parece que ele não sentiu uma sede normal. Eu acredito que foi uma sede dada pelo próprio Deus, porque ele estava tomando para ele uma glória que não era dele, ela era de Deus. E aí ele falou assim: Senhor, por intermédio das mãos do teu servo, o Senhor fez tão grande livramento, agora eu vou morrer? Aí ele consertou as coisas. Ele colocou o livramento na mão do Senhor e se pôs como servo. E a Bíblia diz que o Senhor fez com que a água jorrasse de um furo que havia na queixada do jumento. Ou seja, o Senhor ele produziu uma fonte, né? Se chama Enacoré, a fonte do que clama. Olha para você ver como Deus é maravilhoso em sua provisão. Ele tanto pode abrir uma fonte onde não tem, ou simplesmente nos permitir ver uma fonte que está diante de nós e nós não vemos. Mas a provisão dele é real e ela vem. Mas talvez o mais importante que eu quero compartilhar com você hoje é que a Bíblia vai dizer que Elias profetizou para que não chovesse. E Deus falou com ele: vai e fica junto ao ribeiro de Querite. Você vai beber do ribeiro e eu vou ordenar os corvos para te alimentar. Os corvos levavam para ele pão e carne, de manhã e de tarde. E ele bebia do ribeiro. É uma provisão sobrenatural do Senhor. Os corvos trazerem comida para o cara. Mas tem algo mais importante, talvez, que passado algum tempo, porque ele profetizou que não chovesse, passado algum tempo, o ribeiro secou. E aí, como é que faz sem água? E Deus falou com ele assim: agora você levanta e vai para Sarepta, porque lá eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Existem muitos ensinamentos, mas talvez os principais sejam: houve um lugar de provisão, um tempo de provisão e uma situação de provisão para você, como houve para Elias junto ao ribeiro de Sarepta. Mas não viva preso nem ao lugar, nem ao modo como você foi sustentado. Não esteja preso à provisão de Deus, esteja preso ao Deus da provisão.
Porque às vezes Deus muda a nossa situação para que nós entendamos quem Ele é e para abençoar outras pessoas. Talvez com a expressão abençoar outras pessoas, eu fique confuso uma vez que ele foi para Sarepta viver às custas da viúva. Mas se você for ler o texto, você vai ver que ele chegou lá e a viúva disse a ele assim: eu tenho um pouco de trigo, de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo pequeno para eu comer com meu filho e nós vamos comer e morrer. Ela só tinha para comer e morrer. Mas porque ela decidiu abençoar o homem de Deus, quando ele falou assim: pode ir fazer assim, mas você vai fazer primeiro um bolo pequeno para mim. Ela foi e fez. Enquanto não choveu, o azeite da botija não acabou. E a farinha também não acabou. Deus sustentou a ela, a Elias e a sua casa. Se Elias se recusasse a ser abençoado por aquela mulher, ela só tinha para comer e morrer. Ela ia comer e morrer. Então eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus é um Deus de provisão. Mas eu quero te pedir um favor. Olha como eu citei maneiras diferentes como Ele provê. Existem muitas outras. Mas é só para te dizer uma coisa: não esteja preso à provisão de Deus. Mantenha o seu coração preso a Ele. Deus, nós muitas vezes recebemos socorro em situações específicas, socorro de pessoas específicas muitas vezes. Pai, mas muitas vezes o nosso coração se prende à ajuda que nós recebemos, à provisão que nós recebemos, e não tem estado preso ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que grava a Tua palavra nos nossos corações. Grava, Senhor, a eternidade nos nossos olhos, para nós sabermos que os métodos pelos quais o Senhor faz são só métodos que o Senhor usa. O poder não está na situação em que nós recebemos provisão. O poder está no Senhor, nosso Deus, que nos provê o que nós necessitamos, independente da situação. Que o nosso coração possa estar cativo ao Senhor todos os dias e que nós tenhamos confiança de que o Senhor é um Deus que provê. Pai, acima de todas as coisas, não permita que a nossa memória falhe, porque muitas vezes nós temos nos esquecido das provisões passadas do Senhor sobre as nossas vidas e diante de dificuldades atuais, nós duvidamos que o Senhor vai prover. Pai, mas que o Senhor nos faça lembrar de quantas vezes o Senhor já esteve conosco, já cuidou de nós, já nos deu provisão em situações impossíveis, para que nossa fé seja fortalecida e nós possamos crer no Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.